Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar uma estratégia que foi capaz de dobrar o patrimônio de quem usou ela nos últimos 5 anos. Essa estratégia rendeu mais de 16% ao ano de 2011 até aqui. Agora, será que ela tem o potencial de seguir dobrando o seu patrimônio a cada 5 anos? Bom, quem vai te mostrar isso e explicar como funciona essa estratégia é o Filipão, meu sócio aqui no Clube do Valor, que vai te mostrar um caminho sem falsa promessa, sem atalhos, sem aquela babaquice de riqueza rápida e fácil, mas sim um caminho de investimentos inteligentes por longo prazo. Vídeo que está muito interessante, você precisa assistir até o final. Se você gostar do que você viu, deixa o dedo no like e bora pro vídeo. Boa, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa pensar é entender como é que você vai dobrar o seu patrimônio em 5 anos. Eu fiz até uma mini tabelinha para a gente pensar sobre isso aqui, onde você vai colocar um investimento de R$1 ou qualquer coisa que você colocar. E aí depois vamos ver, em termos de juros compostos, quanto é que você vai ter no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4, no ano 5. E aqui a gente já consegue fazer umas pequenas simulações. Imagina que você vai ter uma rentabilidade de 10% ao ano ali. O que a gente vai perceber é que no 5º ano você teria 61% a mais de rentabilidade, ou seja, você não dobrou seu patrimônio. Aí daqui a gente já entende. Então tá, 10% não é suficiente para dobrar o seu capital. 13% também não. Você chegaria em R$1,84. O número mágico aqui para você dobrar em 5 anos é 15% de rentabilidade ao ano. Aí sim, seu R$1 virou R$2 depois de um período de 60 meses. Então na prática, o que você precisa é encontrar um investimento com uma taxa interna de retorno de 15% ao ano. Ah, Felipe, mas tem inflação e tal para ser considerada isso, é verdade. E a gente bate nessa tecla todos os vídeos aqui no canal, só que de forma didática. Como a gente tá falando de dobrar o capital, eu não vou considerar a inflação, eu vou considerar só a rentabilidade nominal. Tá, beleza. O próximo passo que você tem é pensar como é que você pode atingir essa rentabilidade de 15%. E aí aqui você tem basicamente duas possibilidades. A primeira delas é empreender com o teu dinheiro. Se você tem seus 100 mil, 200, 500, 1 milhão de reais, uma das formas é investir esse teu dinheiro num negócio de serviço, de produto, para que você possa multiplicar ele com o tempo. E já não é segredo para ninguém que empreender é um dos melhores caminhos para você enriquecer, mas também é um dos mais arriscados. Afinal de contas, 80% das micro e pequenas empresas não completam nem um ano de vida. E a grande maioria das empresas começa como micro ou como pequena. Aí beleza, tem uma pequena parte das pessoas que passa de um ano de vida e essas levam um tempo até ver o retorno do seu capital de volta. Em estudos recentes aqui, o que a gente vê é que pequenas empresas costumam ter um retorno do capital investido entre 24 a 36 meses, ou seja, de 2 a 3 anos. E aí normalmente quando dá certo, essa é realmente a melhor forma para você enriquecer. Agora, além de empreender, você pode investir, pegar uma parte do que você já ganha todos os meses para ter renda passiva de verdade. Porque quando você está empreendendo, você tem que dedicar tempo, energia mental e disposição para desenvolver o teu negócio. Quando a gente vai investir no mercado financeiro, a gente está falando de renda passiva de verdade, que você não precisa trabalhar mais por ela. E aí, beleza, quando você vai para essa seara, você escuta muitas promessas falsas por aí. Eles vivem de bolsa e chegam a ganhar R$10 mil por dia, é o que algumas matérias diziam há alguns anos. Ou mais uma coluna de educação financeira falando de lucros de até R$20 mil por mês. Veja as histórias dos apostadores esportivos. E aí, enquanto muita gente é pescada por esse tipo de manchete, a realidade mesmo é que as bets, as casas de aposta no Brasil, são responsáveis por vícios e riscos para a saúde financeira, trazendo muito mais endividamento, na verdade, para o Brasil. Ou seja, promessa falsa não existe. Estou te falando tudo isso porque a gente vai, a partir daqui, olhar para os investimentos que realmente funcionam no Brasil e ver como é que eles performaram no passado. E mais, como é que foi possível mais do que dobrar o seu capital em 5 anos com uma estratégia correta. E para a gente descobrir isso, vamos começar pelo ativo mais seguro de todos, o Tesouro Selic da vida. Quem investiu uma carteira 100% do CDI, pegando uma janela de 15 anos, 2009 até 2024, teve uma rentabilidade anual de 9,34%. E a minha ideia aqui foi pegar justamente uma janela de 15 anos, porque a gente tem 3 janelas de 5 anos. Então, se você tem uma média boa nesse período, quer dizer que a chance de você dobrar o capital em 5 anos ali foi maior. E aí o fato é que 9,34% do CDI só foi suficiente para gerar um retorno de 56% ali depois de 5 anos para os investidores. Aí imagina um cara chamado João, que lá em 2009 resolveu investir R$50 mil e fazer aportes mensais de 1.500. Esse cara, investindo no CDI desde 2009, hoje ele teria cerca de 770 mil investidos. Beleza, então no CDI não deu para dobrar em 5 anos. Vamos para a próxima. Vamos olhar agora para o Ibovespa, o índice de ações do Brasil, que traz um pouco mais de risco e a ideia de uma rentabilidade um pouco melhor. Se a gente for olhar para o gráfico e como a simulação está começando em 2009 para todo mundo, a gente começa ali mais ou menos naquele ponto que eu estou apontando no gráfico. E aí quando a gente olha para essa
carteira, 100% Ibovespa, nos mesmos 15 anos, a rentabilidade é de 7,92% de média ao ano, ainda mais baixa do que a do CDI. Ora, nessa janela, o índice Ibovespa foi capaz de transformar R$1 em R$1,46, 46% de alta. E é lógico que a gente pegou um recorte onde o mercado brasileiro não foi tão bem, principalmente de 2011 até 2016, mas se a gente olha para os últimos 50 anos de história do índice Ibovespa, a média nominal de rentabilidade é de 11,7% ao ano. Mas beleza, imagina lá de novo o nosso amigo João, colocou R$50 mil lá em 2009, fez os seus aportes ali de 1.500. Hoje, ele teria R$641 mil se ele tivesse investido tudo no índice Ibovespa. E também não foi suficiente para dobrar. Vamos para o próximo. Vamos olhar para o índice S&P 500, as 500 maiores empresas da Bolsa Americana, que só de olhar no gráfico e olhar ali para o ano de 2009, apontado pela seta, a gente vê um ciclo completamente diferente do que o Brasil viveu, principalmente de 2011 até 2016. Além da diferença da performance desse ano que a gente está vivendo, o S&P subindo 23 e o Brasil caindo ali 1,8. E aí, olhando para essa janela temporal representada pelo índice VVB11, que são as ações americanas negociadas aqui no Brasil, a gente vê um retorno anual líquido de 21,54%. Aqui sim a gente começa a ver um retorno mais alto. Esse ativo é dolarizado, então o que o dólar subiu também contribuiu para esse resultado. E aí, quando a gente joga 21,54% aqui, a gente vê que no quinto ano você muito mais do que dobrou para 2,65 ali. Mas a média numa janela de 25 anos é de 11,7% de rentabilidade para o mercado americano, como a gente vê nesse estudo aqui do professor Denis Coelho. Aí, se fosse o caso do João investindo lá em 2009, os seus R$50 mil com seus aportes hoje seriam mais de R$2.700.000. De longe aqui foi a melhor performance até agora. Só que teve uma estratégia que superou todas elas, que fez com que o patrimônio mais do que dobrasse, mais do que isso em 5 anos. E aí, no meio disso tudo, eu te pergunto, você tem a tua própria estratégia de investimentos? Você se sente seguro na hora de decidir qual é a hora certa de investir em renda fixa, por exemplo? Ou qual é a hora certa de investir em ações internacionais que estão bombando nesse momento? E mais ainda, você confia 100% nas indicações do teu assessor de investimentos hoje? Se você disse não para qualquer uma dessas perguntas, então eu preciso te convidar para uma sessão de consultoria gratuita com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor. É nela que a gente vai olhar para o teu caso de forma individual e te mostrar como é que você pode investir cada vez melhor, com estratégia e com foco em dados, em retornos que já aconteceram no passado, como eu estou te mostrando nesse vídeo. Para participar, pega o teu celular aí agora e faz a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Você vai ser direcionado para um formulário que vai te custar 30 segundos para responder. O link de inscrição também vai estar aqui na descrição do vídeo. Essa sessão de consultoria é 100% gratuita. A gente vai estar te esperando lá. Beleza, agora vamos imaginar o seguinte. O mesmo João que investiu R$50 mil agora em 2009, ele decidiu investir de uma forma mais eficiente, procurando ações brasileiras que tiveram um melhor histórico de valorização segundo um estudo que ele fez. Empresas que eram ao mesmo tempo eficientes e estavam com preço muito abaixo no mercado. Por isso, ele comprou as 20 empresas com maior potencial de valorização por estarem baratas. Aí lá em 2009, essas 20 empresas eram essas que estavam aí na tela para vocês, entre elas a Randon, a Confab e a própria Embraer, empresa do setor de aviação. Naquele ano ele começou super bem. Em 2009 ele já teve uma rentabilidade de mais de 114%, transformando aqueles 50 mil mais os aportes em 125 mil. Aí o tempo foi passando, ele continuou procurando essa estratégia. Lá em 2013 ele passou por períodos mais difíceis na bolsa. As empresas eram essas que estavam na tela, algumas delas como a BR Properties, a Alus e até a Telefônica Oi, que naquela época parecia uma ótima empresa para investir. E aí em 2013 ele teve uma rentabilidade negativa de 11,3%. E assim a renda variável. Mas o patrimônio dele já estava em R$268 mil. E aí o tempo foi passando, em 2018 chegaram outras empresas na carteira dele, inclusive a ISA CETIP de código TRPL4, a Comgás e a Magazine Luiza, que naquela época estava se reerguendo na bolsa. Por causa da boa seleção de ativos, naquele ano ele teve uma rentabilidade de mais de 17%, chegando num patrimônio de mais de R$850 mil. E aí no começo de 2024 ele remontou essa carteira de ações baratas e encontrou empresas como o Grupo Pão de Açúcar, a Valide, a CPFL Energia, entre outras empresas. A pergunta que fica é, quanto será que essa estratégia rendeu? E quanto será que ele acumulou de patrimônio nesses últimos 15 anos? O que a gente vê é que nessa estratégia de ações baratas, a rentabilidade nominal ao ano foi de 22,36% nos últimos 15 anos. O que fez com que o João saísse de R$50 mil com seus aportes de 1.500 para chegar num patrimônio de mais de R$2.700.000. Ou seja, em todas as janelas de 5 anos que ele passou nesses últimos 15, ele mais do que dobrou o patrimônio, já que a média ficou bem acima de 15% ao ano. E é claro que não dá para garantir que esse retorno vai acontecer de novo no futuro, muito menos que seja prudente você investir tudo em ações. Agora, observar o passado é uma ótima aproximação do que pode acontecer e como você deve se comportar para o futuro. Esse é estritamente o objetivo desse vídeo. Agora, se você quiser assistir uma análise de carteira que a gente fez do economista sincero, o Charles, eu preciso que você assista esse outro vídeo aqui, que eu contei tudo isso em detalhes, estou te esperando por lá.